Irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus escreve o seu Evangelho direcionado ao povo judeu. E uma das características é que o Evangelho de Mateus fala muito sobre o reino, associa a pessoa de Cristo à descendência de Davi, defende Jesus como Senhor, portanto, o senhorio de Cristo. E os milagres que são narrados sempre levam nessa direção, é uma característica deste evangelho. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Na perícope anterior, isso é, os versículos, conjunto de versos anteriores, capítulo 15, versículos 1 a 20, Jesus envolveu-se numa discussão com os fariseus, escribas, com os doutores daquela época. A discussão era sobre uma coisa muito simples. Observe que coisas simples demais podem gerar discussões religiosas e levar a extremos. E a discussão era sobre lavar as mãos antes da alimentação, porque os discípulos de Jesus, apressados, comiam sem lavar as mãos, e lavar as mãos antes de comer era um ritual religioso dos judeus, e os fariseus prezavam demais por todos os rituais religiosos. E aí Jesus começa a discutir com eles, Jesus perde a paciência e Jesus acaba a discussão chamando aqueles homens de hipócritas e de cegos, guiando cegos. E aí a coisa fica ruim, porque todas as vezes que Jesus era provocativo para com os fariseus, para com os religiosos da época, eles tentavam de alguma forma abater Jesus, ou matar Jesus, ou julgar Jesus e depois aprisioná-lo. E Jesus, já prevendo isso, foi estratégico. E aí Jesus sai do país depois dessa discussão para que a poeira abaixe. Na época não existia tornozeleira eletrônica e Jesus foi para a cidade de Tiro e Sidom, cidades vizinhas da Terra Santa. A comitiva de discípulos foi junto, os 12 foram, e o combinado era chegar naquela terra, chegar naquela região e não falar demais, e não falar em público. Por quê? Porque o próprio sotaque deles identificaria de que eles estavam ali, de que não eram daquela região. Tiro e Sidom eram cidades ao sul de Israel, onde hoje é o Líbano, cidades que ficavam a aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, a capital. Eram cidades prósperas, ebulientes no comércio, cidades ricas, potências marítimas. Jesus deve ter pensado isso junto com os discípulos. Nós vamos para um lugar movimentado e ninguém vai nos encontrar. Nós vamos para um lugar movimentado e lá nós vamos ficar tranquilos até que tudo se acalme e voltemos para a nossa terra. Mas estranhamente, nessa terra distante, num outro país, uma mulher no meio do movimento, no meio da cidade grande, reconhece Jesus. E essa mulher tinha uma necessidade premente. A filha era endemoniada, ela precisava de um milagre, precisava de um banquete de Jesus, precisava da libertação da sua filha. A mulher cananeia nos ensina algo profundo e prático,
que às vezes aquilo que parece aos nossos olhos migalhas, na verdade são banquetes que vêm das mãos do Senhor. As migalhas aos olhos humanos são verdadeiros banquetes espirituais. Aquilo que a gente imaginaria que fossem restos que estavam caindo da mesa eram banquetes para aquela mulher. E aquela mulher se aproxima de Jesus num diálogo, pedindo milagre, até que chega um ponto que Jesus faz esse trocadilho. Diz à mulher, o pão, isto é, o alimento, o milagre, é para os filhos, é para o meu povo, é para o povo de Israel. Eu vim para lá, e não para os estrangeiros. E aí essa mulher diz, mas até os cachorrinhos comem migalhas da mesa dos seus donos. E aí Jesus escancara as portas e diz, então, entra e participe do banquete. Entra e participa da mesa. Alguns começaram 2025 querendo banquetes e terminaram com migalhas. Alguns outros começaram 2025 buscando migalhas da mesa do Senhor e estão terminando 2025 com glamourosos banquetes da parte da mesa do Senhor. Conta-se a história de um homem que vendia pãezinhos. E ele o fazia numa banca, numa rua. Passava sempre um jovem fazendo a caminhada por ali de manhã. Cada pãozinho era 50 centavos. E o jovem chegava e jogava 50 centavos na mesa, no balcão, mas não pegava o pãozinho, continuava a caminhada. Era uma forma de ele demonstrar bondade com aquele senhor que vendia os pãezinhos. Um dia, ele se aproximando, jogou os 50 centavos e o senhor disse, calma aí, espere aí, eu preciso falar uma coisa para você. E aí aquele jovem se voltou e disse, certamente o senhor deseja saber o porquê eu deixo a moeda aqui e não levo o pãozinho, é isso mesmo? E o vendedor disse, não é isso, eu só quero te avisar que o pãozinho a partir de hoje subiu, é 60 centavos. E às vezes nós somos assim com Deus, tratamos assim com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Tentamos, de alguma forma, obrigar Deus a nos dar a boa saúde, a vida confortável, as respostas que precisamos, as dádivas que queremos. Jesus, agora o pãozinho subiu para 60 centavos, é a exigência. Agora, quando vamos para essa narrativa de Mateus capítulo 15, nós encontramos algumas lições muito importantes que as migalhas nos ensinam. E você vai entender ao final desta pregação o porquê da comparação entre as migalhas e os banquetes. Primeira lição, migalhas que nos inspiram a buscar por quem nós amamos se transformam em banquetes. Versículo 22, e eis que uma mulher cananeia clamou, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está miseravelmente ou terrivelmente endemoniada. A dor da filha a moveu até Jesus. Quem ama não mede esforços, intercede, busca, insiste, aceita migalhas ou os banquetes, tanto faz, mas vindo em nome de Jesus e para o amor de alguém. A fé que nasce do amor é perseverante. Quando você se move por amor, migalhas se transformam, se tornam suficientes para alimentar a esperança, para alimentar expectativas reais sobre pessoas, sobre aqueles que você ama. E quem sabe você precisa ouvir isso com respeito a seus familiares, com respeito ao seu cônjuge, com respeito àqueles que estão à sua volta, seus amigos. Migalhas que nos inspiram a buscar por quem amamos se transformam em banquetes. Uma segunda lição, migalhas que nos levam aos recursos certos se transformam em banquetes. Ela chega até Jesus, ainda versículo 22, ela chama Jesus de Senhor, ela também chama Jesus de Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ela não buscou recursos em qualquer pessoa, foi até Jesus. Ela era gentílica, não era de entre o povo de Israel, mas reconheceu muito bem quem era Jesus. De alguma forma, ela tinha essa informação de que Jesus estava lá, que era ele. De alguma forma, ela teve essa informação de que ele era Senhor sobre todas as coisas. E ela o chama de Senhor, numa época que não poderia chamar Jesus de Senhor. Saiba disso. Os romanos proibiam qualquer pessoa dentro do domínio do Império Romano a chamar alguém de Senhor, senão o imperador. E ela chama publicamente Jesus de Senhor, alusão ao senhorio de Cristo. Ela também chama de filho de Davi. Somente poucas pessoas, ou 3 pessoas nos evangelhos, chamam Jesus de filho de Davi. A divindade de Cristo estava atrelada a ser descendente de Davi. A messianidade de Jesus só se confirmava se ele fosse descendente de Davi. Agora, escute isso. Essas pessoas falavam isso pela fé. Esta mulher, por exemplo, ou então o cego Bartimeu, à beira da estrada de Jericó, que também chama Jesus de filho de Davi. Eram pessoas simples, excluídas da sociedade. Essa, inclusive, gentílica, não conhecia, não tinha afinidade com o povo de Deus na época, mas ela chama de filho de Davi. Agora, escute um detalhe. Nessa época, não havia nenhuma confirmação palpável, científica, que provasse que Jesus era filho de Davi na realidade. No entanto, pela fé, essas pessoas chamavam. Somente no ano 95 da era cristã, quando o imperador Domiciano promoveu uma busca de todos os descendentes de Jesus para que fossem exterminados. Os descendentes de Jesus, também os descendentes de Davi, foi fazendo uma catalogação, um recenseamento entre essas pessoas para entender quem realmente era descendente de Davi, porque ele tinha um temor de que alguém de entre a descendência de Davi se levantaria com uma insurreição contra o império. Quando chega nessa época, se descobre que pessoas que estavam ligadas aos familiares de Jesus estavam também catalogados. Então, cientificamente, somente 95 anos depois de Cristo é que é comprovado realmente que ele era, de fato, filho de Davi. Pois bem, e essa mulher já falava isso. Para qualquer dilema, escute isso, para qualquer dilema, em qualquer área da vida, Jesus sempre será a pessoa certa. Ele sempre será Senhor, ele sempre será o Cristo, Filho de Deus, ele sempre será o Filho de Davi, ele sempre será o Senhor dos Senhores, ele sempre será Deus para resolver toda e qualquer situação que precisamos. O milagre não está em qualquer mesa, mas na mesa do Senhor. O banquete é da mesa de Cristo. E essa mulher sabia disso. As migalhas que caem do lugar certo valem mais do que banquetes do mundo. Isso é importante. Estar na presença de Deus com pouco é muito mais do que estar no muito sem a presença de Deus. Migalhas vindas de Jesus têm mais valor do que qualquer dos banquetes do mundo. Migalhas que nos levam aos recursos certos se transformam em banquetes. Terceira lição: migalhas que nos fazem perseverar diante dos obstáculos se transformam em banquetes. Versículos 23 e 24. Ele, porém, falando de Jesus, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E depois ainda, outro versículo, os discípulos, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Jesus não respondeu a esta mulher de imediato. O silêncio de Jesus foi o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, Jesus se cala e os discípulos chegam para Jesus e dizem: despede essa mulher, ela vai atrapalhar o nosso plano, ela está incomodando, despede-a. Um segundo obstáculo. Mas ela não desistiu. João Crisóstomo,
o maior dos pregadores do século IV da era cristã, comentou essa narrativa observando o seguinte, que na proporção que a petição da mulher se intensificou, a recusa do Senhor também se tornou mais forte. Imagine esse episódio em 4 cenas. Primeira cena, o clamor da mulher, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus silencia, como dizia Homero, é o silêncio que falava, é a eloquência dos sentidos. O silêncio de Jesus também tem mensagens enormes. E Jesus silencia com esta mulher. Segunda cena, Jesus chamou o povo de Israel de ovelhas e a mulher gritou, Senhor, socorre-me. Terceira cena, Jesus chamou Israel de filhos e chamou os estrangeiros de cachorrinhos, um tratamento zombeteiro que os judeus usavam para com os outros povos. E Jesus o usa inesperadamente. Quarta cena, a mulher se assume como um dos cachorrinhos debaixo da mesa, querendo as migalhas, e aí sim, Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, entra na mesa do banquete, na sala do banquete, entendeu as cenas? Jesus silenciou, Jesus comparou, Jesus recusou, os discípulos queriam dispensá-la, então ela vai perseverando, ela vai insistindo. Uma das faces da fé é a insistência. Gente cheia de fé é gente teimosa, é gente que busca, é gente que insiste, é gente que persevera. E só há uma explicação para a atitude de Jesus nessa narrativa, ensinar a todos nós que só alcança quem persevera. Você está lutando o ano de 2025 por algo da presença de Deus. Continue a lutar no 2026, 2027, 2028. Continue, persevere na presença de Deus. A fé verdadeira não desanima com o silêncio de Deus, nem com o desprezo das pessoas. A fé verdadeira nos instiga a buscar a face de Deus. Aleluia. Quarta lição: migalhas que nos levam a adorar em qualquer circunstância, se transformam em banquetes. Veja comigo o versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Adorar quer dizer prostrar-se em reverência. Prostrar-se dizendo, eu reconheço a sua grandeza. Pois bem, ela adorou antes de ser atendida. Isso fica claro na sequência do texto. Ela não tinha tido resposta de Jesus, mas o texto diz, ela o adorou dizendo, Senhor, socorre. Ela adorou mesmo antes de ter respostas. Adorou mesmo sendo rotulada como cachorrinho. Adorou não dependendo das circunstâncias. Talvez você se lembre do texto clássico de quem adora independente das circunstâncias. E talvez tenha sido isso o quadro da sua vida em 2025. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Um texto que lemos, um texto que cantamos seguidamente, um texto que usamos seguidamente para pregar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que todas as coisas deem errado, eu continuo adorando o Deus da minha salvação e o Senhor que é a minha fortaleza. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Isso é adoração. Adoração verdadeira é como Jó, que mesmo depois de ter todas as suas perdas, a Bíblia diz que Jó ajoelhou-se, adorou e disse, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá, para a eternidade irei, louvado seja o Senhor. Isso é adoração. Bendito seja o Senhor. Adoração
verdadeira, adoração perseverante, adoração acima das circunstâncias. Se você sabe quem está à mesa, mesmo que só esteja sobrando migalhas, você adora. Aleluia. Porque você sabe quem está na mesa. Se você adora com o pouco que tem, está pronto para receber o muito que Deus tem para dar a você. Sabe por que não recebemos muito de Deus em muitas circunstâncias? Por causa da nossa incapacidade de adorar a Deus acima das circunstâncias. Quando você adora o Senhor por migalhas, Ele te serve banquetes. Aleluia. Quinta lição: migalhas que recebemos com gratidão se transformam em banquetes. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo conforme desejas. Seja feito como tu queres. A fé desta mulher foi reconhecida como grande por Jesus. Fé com um misto de insistência, mais contentamento, mais gratidão. O que ela via como migalha se transformou num banquete. Deus se agrada da fé humilde, persistente, adoradora, grata. Isso tudo, na somatória, é fé. Ela mostrou contentamento pelas migalhas e saiu com a mesa cheia. Sua filha foi curada imediatamente. Jesus a curou. A gratidão depende do que está no teu coração, não depende do que está na sua mão. O coração humilde e grato nunca volta de mãos vazias da presença do Senhor. As respostas chegam quando o coração está no lugar certo, mesmo que os olhos estejam em migalhas, mas o coração está voltado a Cristo, o Senhor da mesa. Aquela apresentadora Ofra, norte-americana, tem uma frase: seja grato pelo que você tem e acabará tendo muito mais. É uma realidade à luz deste texto. Concluindo, Deus transforma migalhas em banquetes. Vamos agradecer pelas migalhas de 2025? Vamos lá? Vamos ter essa gratidão, porque pequenas bênçãos de livramento, que podem ser migalhas aos olhos humanos, são banquetes divinos, pequenos insights que a gente chamaria de migalhas no ano de 2025, são banquetes que Deus está preparando para 2026. Pequenas expressões do agir de Deus hoje são grandes testemunhos para o amanhã. Migalhas que nos inspiram a buscar por quem amamos se transformam em banquetes. Migalhas que nos levam aos recursos certos se transformam em banquetes. Migalhas que nos fazem perseverar diante dos obstáculos se transformam em banquetes. Migalhas que nos levam a adorar em toda e qualquer circunstância se transformam em banquetes. Migalhas que recebemos com gratidão se transformam em banquetes. Para que você entenda melhor. Um famoso escritor estava em sua sala de estudos, pegou a caneta e começou a escrever sobre o ano que estava terminando. E ele diz: no ano precisei fazer uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. E tive que ficar de cama por um bom tempo. Ele continua escrevendo: nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. E ele continua a escrever: no mesmo ano, experimentei a dor da morte de meu pai. E também meu filho fracassou no exame médico para ser admitido por um órgão do governo, porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro também foi outra grande perda. E ao final ele escreveu em letras garrafais: foi um ano muito mau. A sua esposa chegou por trás da escrivania, lendo o que ele estava escrevendo silenciosamente, compartilhando da sua tristeza. Ela se retirou. Mas ela foi e escreveu o seguinte em outro papel. Ela escreve as mesmas coisas que ele havia escrito. No ano passado, finalmente me desfiz da vesícula biliar depois de passar
alguns anos com dor. Ela escreveu: completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com mais paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada, de nenhuma condição crítica, foi chamado a conhecer o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida depois de um acidente. O carro foi destruído, mas o meu filho está vivo, sem nenhuma sequela. E ao final, ela escreveu em letras garrafais: este ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos, sob pontos de vista diferentes. Se refletirmos sobre isso, entendemos o seguinte, que às vezes nós reclamamos de migalhas. Você está vendo 2025 como migalhas de Jesus ou como banquetes de Jesus? Se você for grato pelas pequenas coisas, na verdade, elas se transformam em grandes banquetes de Jesus. Aleluia.